boa tarde. Sejam muito bem-vindas. Este é o Café com as Bordadeiras. Eu sou a Laura. E eu sou a Priscila. Nós somos as bordadeiras do Borde Pedraria. Sejam todas muito bem-vindas a mais um cafezinho. Hoje é um café da tarde, gente. Porque de manhã a gente tinha um monte de coisa para resolver e daí já viu, né? Mas nós estamos aqui porque toda terça-feira a gente vai estar aqui. A não ser que aconteça algum imprevisto. E a gente vem aqui porque que a gente faz esse programa. Esse programa é pensado para ajudar vocês, tá? No aprendizado do bordado de pedraria, sem complicação, mas com muita informação, certo? O tema de hoje é um tema muito legal. A gente vai conversar sobre MEI. Você sabe o que é MEI? E por que é importante você saber o que é MEI? Dona Laura, você sabe o que é MEI? O MEI é... O MEI é... Micro. É o micro empreendimento. Empreendedorismo pessoal. Isso. O MEI é o microempreendedor individual, tá? O que é o microempreendedor individual? É a Dona Laura. A Dona Laura, ela pode ter o MEI, se ela quiser, de microempreendedora individual, como bordadeira, tá? Eu, como bordadeira, também posso ser MEI. Eu posso ser uma microempreendedora individual. E o que é o MEI exatamente? MEI é uma coisa que você vai lá e você faz e daí você tem lá o papel. Não, vamos lá por partes, gente, bem explicadinho. MEI é um tipo de pessoa jurídica, olha que legal. Então, você pode, como microempreendedor individual, ser um MEI, tá? É uma pessoa jurídica, é um tipo de pessoa jurídica. Esse tipo de pessoa jurídica, ele é bem simplificado. Ele foi criado no ano de 2008 para aquela pessoa que empreende, que comercializa, que produz, tá, produtos, para aquela pessoa também que presta serviços como autônomo. Então, esse tipo de pessoa jurídica, que ele é bem simplificado, ele é bem tranquilo de você fazer, ele é bem simples e também a tributação é bem simples. Por que ele foi criado? Para tirar as pessoas da informalidade. Sabe aquela sua vizinha que costura? Ou então até você mesma, de repente, você costura. Você costura em casa, você faz as peças, você atende suas clientes e daí você faz essas peças e vende essas peças, por exemplo. Ou você tem uma máquina de overlock, né? De overlock, uma galoneira, e você faz umas peças ali e você vende aquelas peças. Então você corta, você tem um molde, você corta, costura e vende. Ou você faz crochê, você faz tapete de crochê, você faz bolsa de crochê, ou você faz tricô, você faz peças de tricô, ou você faz, o que mais que você pode fazer? Ou você é uma bordadeira de pedraria, você borda, faz ali, atende suas clientes. Então você pode se formalizar. Então, como eu estava falando, sabe aquela sua vizinha que é costureira? Que ela não tem registro e que ela não recolhe para o INSS, ela não tem um carnezinho, ela simplesmente trabalha. Ela trabalha em casa, faz as peças, vende, atende os clientes, né? Faz uma peça diferente, um vestido diferente, vende. Então, essa pessoa que trabalha, essa pessoa autônoma, tá? Ela pode ser um MEI, ela pode abrir um MEI para ela. Ela pode fazer esse cadastro de pessoa jurídica simplificado que é o MEI. Então é para isso que serve o MEI, é para tirar os pequenos trabalhadores, os pequenos produtores, os pequenos comerciantes da informalidade. E por isso ele é tão legal e ele é tão importante para todas nós. Não só para nós, para toda uma gama de profissionais que trabalham na informalidade, tá bom? Por isso que é tão legal e tão importante. Quais são as profissões que podem ser enquadradas como MEI? Pode dar alguns exemplos, Dona Laura? Uma pessoa que faz pão, faz biscoito. Uma pessoa que manicure também, né? Também. Manicure, cabeleireira. Várias profissões. O barbeiro. Eu vou ler aqui algumas profissões que eu achei bem legais, tá? Que acho que podem ser enquadradas como MEI. Olha que bacana. Motoboy, motorista, sendo de aplicativo ou não, a manicure que a Dona Laura falou, a cabeleireira, o cantor, o chaveiro,
a crocheteira, a tricoteira, a costureira, aquela que trabalha na sua casa ou que tem o seu pequeno ateliê, a confeiteira, o tatuador, o barbeiro, o bolacheiro, o boneleiro. Você sabe o que é um boneleiro? Você sabe o que é um boneleiro, dona Laura? Fiquei sabendo hoje. Eu também não sabia. Conta. É a pessoa que faz boné, costura boné. Exatamente, quem faz boné para vender. Olha que legal. E a bordadeira também, tá? Existe a profissão de bordadeira que está ali no hall de atividades que podem fazer o seu cadastro de MEI, tá? Então, é bem bacana isso, e não são só essas profissões aqui, tá, que a gente colocou. Tem marceneiro, tem carpinteiro, tem várias. O hall, a lista de profissões, de atividades que podem ser enquadradas como MEI, que podem fazer o seu cadastrinho de pessoa jurídica, é muito grande. Aqui eu falei só um pouquinho, só para vocês terem uma ideia de todas que podem entrar nesse hall aqui de MEI, tá? Então, aí você pode pensar assim, tá, bacana. Mas e quem pode ser MEI? Qualquer pessoa pode ser MEI? Sim, qualquer pessoa pode ser o MEI, pode fazer o seu cadastro de MEI, tá? As pessoas que não podem, que estão impedidas de fazer o seu cadastro de MEI, são aquelas que já participam de alguma outra empresa. Por exemplo, se o seu pai foi abrir uma empresa ou o seu tio precisava colocar mais alguém ali no nome junto, e você entrou, você está com o seu nome ali no contrato social de uma empresa, você não pode ser MEI, tá? Mesmo que você não esteja lá na empresa, que você não trabalhe na empresa, que você não atue na empresa, mas se o seu nome está lá no contrato social daquela empresa que o seu tio abriu, você tem que tirar primeiro o seu nome de lá para você depois poder abrir o seu MEI, tá? Para você ter o seu CNPJ, para você ter a sua pessoa jurídica, tá bom? Então, quem está com o nome em outra empresa, seja como sócio ou seja como titular, não pode ser MEI, tá bom? Aí tem uma outra coisa que é bem interessante. O MEI, o faturamento anual do MEI, ele tem um limite, ele tem um teto, tá? Então não existe um mínimo. Por exemplo, eu fiz esse mês R$100, tá? Eu estava parado, foi um mês mais parado, eu faturei R$100 esse mês. Então você vai declarar os R$100. Então não tem problema, não existe um limite mínimo. Se você faturou 50, 100, 10, esse é o seu faturamento, é o que você vai mostrar ali, o que você vai apresentar, tá bom? Mas existe um teto. O limite máximo para um MEI é de R$81 mil ao ano. Então, eu até esqueci de ver. Pega o seu celular e vamos colocar Não, a calculadora. Eu quero a calculadora. O que acontece? O teto máximo de faturamento que um MEI pode ter é R$81 mil, tá bom? R$81 mil dividido por 12, eu esqueci de fazer essa conta antes, dá R$6.750 por mês, tá bom? Então dividido por 12. Então o que acontece? Você vai poder ser MEI, você vai estar enquadrado dentro ali dessa pessoa jurídica, tá? Enquanto você estiver dentro desse limite de faturamento anual. A partir do momento em que você ganhar mais que os 6.750 por mês ou os 81 mil anual, aí você vai se enquadrar numa outra categoria, tá bom? Daí acho que é empreendedor individual, EIRELI, é a categoria acima, tá? O MEI é a pessoa jurídica mais simples que existe, tá? Aí, se você faturar mais, você vai se enquadrar daí na categoria acima dessa, tá bom? E uma coisa bem interessante, o MEI, ele pode ter um funcionário, ele pode ter até um funcionário registrado. O salário desse funcionário tem que ser o salário mínimo ou o piso da categoria dele. Sabe o piso da categoria? O piso da categoria é assim, eu acabo me falando mais coisas do que estava até escrito aqui no nosso roteiro. O piso da categoria é assim, existem várias categorias de trabalhadores, tá? E existe um documento que chama Convenção Coletiva de Trabalho, que ele estabelece um piso mínimo da categoria. Por exemplo, sabe vendedor do comércio? O vendedor do comércio, ele tem um piso mínimo. Geralmente, esse piso mínimo, ele é maior do que o salário mínimo, tá? Então, se por um acaso o MEI for uma lojinha, ou o MEI for uma pessoa que tem uma lojinha, que tem uma portinha, uma cabeleireira, alguma coisa assim,
E daí ele vai contratar alguém, ele tem que observar o salário dessa pessoa, do funcionário do MEI. Ele só pode ser ou o salário mínimo ou o piso mínimo da categoria de trabalho deles ali. Seja do comércio, se for uma lojinha pequenininha que ele tem um funcionário, então vai ser o piso da categoria dos comerciários, tá bom? Então esse é um outro requisito, um outro critério ali do MEI. O MEI pode ter funcionário, mas o salário tem que ser assim, tem que ser mínimo ou piso da categoria. Aí você me pergunta, Priscila, como que eu faço para abrir o MEI? É muito difícil? Eu vou conseguir abrir sozinha? Vou precisar de contador? Tá? Então eu já falo para você que não é muito difícil. Existe um site que é o Portal do Empreendedor. Você coloca lá no Google, joga no Google, Portal do Empreendedor. Ele vai te mostrar ali exatamente o que você precisa fazer para você abrir o seu MEI, tá? Então, você vai fazer um cadastro bem completo, vai colocar, se você está abrindo o MEI para você, tá? Tô falando com você que é bordadeira, abre o seu MEI. Abriu o seu MEI, você decidiu, falou, não, eu vou me profissionalizar, eu vou abrir o meu MEI, eu vou ter o CNPJ, eu vou ser uma pessoa jurídica, beleza. Você vai entrar no Portal do Empreendedor, você vai fazer ali o seu cadastro, colocar suas informações, tudo certinho. E ele vai informando para você, ele já vai te mostrando o próximo passo. Então você não precisa ficar tensa, não precisa ficar nervosa, tá? Porque não é muito difícil, não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Então você consegue fazer o seu MEI sozinha. E o mais legal de tudo é que você paga, sabe quanto para abrir o seu MEI? Nada. Você não paga nada para abrir o seu MEI, tá bom? Você faz o seu MEI na sua casa, no seu computador, com a sua internet. E você não paga nada, tá? É bem legal. Você não tem taxa, você não recolhe taxa, você não precisa recolher valor nenhum para abrir o seu MEI, tá? E o que mais? Aí você pode estar me perguntando, tá bom, Priscila, legal. Eu quero abrir MEI, eu achei interessante, ter um CNPJ e tal. E quanto que eu vou pagar a partir do momento em que eu formei, que eu coloquei ali e fiz o meu cadastro de MEI? O que você vai pagar é uma taxa que chama DAS, é Documento de Arrecadação do Simples Nacional, tá? É uma contribuição mensal simplificada. Nesse valor já está incluído ali o quê? O seu INSS e também mais um tributo, que é o ICMS ou o ISS. São tributos, se eu não me engano, são estaduais, tá? O MEI, ele tem isenção dos tributos federais. Então, isso hoje, tá? Para uma bordadeira, eu vou falar de bordadeira porque eu sei de uma pessoa que tem um MEI, e o MEI que ela paga hoje é R$ 61,00 por mês. Esse valor, Priscila, ele vai subir, por exemplo, ó, esse mês de fevereiro, de janeiro, tá? Mês de janeiro eu ganhei com o bordado R$ 1.000. Aí eu vou pagar R$ 61,00. É isso, Priscila? É isso. Mês de fevereiro, digamos que tenha um boom e que eu ganhe R$ 2.000. Vai dobrar o valor do MEI que eu tenho que pagar do DAS? Os R$ 61,00? Vai dobrar? Não. Você vai continuar pagando R$ 61,00. E se em março, Priscila, eu receber com o bordado, eu faturar R$ 6.000, quanto que eu vou pagar? Os mesmos R$ 61,00. Ao longo de todo o ano de 2021, você vai recolher sempre o valor fixo de R$ 61,00, tá bom? Você não vai recolher mais, ele não vai sofrer nenhum acréscimo, não vai ter um juros, não vai ter nada disso. Você vai continuar recolhendo R$ 61,00. Beleza? Olha que vantagem bacana, hein? Então, o valor médio hoje do MEI, do DAS, né? Do DAS que a gente recolhe é R$ 61,00, tá? Agora, vamos falar um pouquinho para vocês entenderem. Ah, legal, MEI é uma pessoa jurídica, eu vou ter um CNPJ. Mas e qual que é a vantagem disso para mim? Sou bordadeira, trabalho na minha casa. Qual que é a vantagem? Vamos lá para as vantagens? Porque essa parte é muito, muito importante. O que o MEI pode fazer? O MEI, ele pode abrir uma conta jurídica, uma conta corrente jurídica, uma conta no banco com o CNPJ, tá? Seria a mesma coisa de uma conta corrente de uma empresa. Tá bom, Priscila, mas e qual que é a vantagem que tem? Eu já tenho minha conta corrente no banco, eu já tenho lá meu talão de cheque, eu já tenho meu cartão, eu não preciso de uma conta corrente jurídica, de pessoa jurídica.
A conta corrente de pessoa jurídica, meninas, ela pode te ajudar a acessar linhas de crédito, tá? O que é isso? É um dinheiro que ele é reservado e ele é facilitado para fazer empréstimo para pequenos empreendedores. Então, se você tem a intenção, por exemplo, de arrumar o seu ateliê, reformar o seu ateliê, você precisa de dinheiro para fazer essa reforma, né? Então, você não tem esse dinheiro agora. Você pode buscar uma linha de crédito, tentar buscar uma linha de crédito com o seu CNPJ no banco. Tá? Se você tiver uma conta jurídica, você tem mais acesso a essas linhas de crédito. Ai, Priscila, isso significa que eu vou lá amanhã e vou abrir minha conta, faço meu MEI hoje à noite. Amanhã eu abro a minha conta corrente. E daí depois de amanhã eu vou lá e já consigo um empréstimo no banco? Não. Infelizmente não é tão fácil assim. Tá? Mas você tendo o seu MEI, você está já um passo à frente. Tá? Você está sempre dando um passo à frente, então vai ser mais fácil ou menos difícil você acessar essas linhas de crédito, tá bom? Essa é a primeira vantagem. Outra vantagem que você tem, você vai poder, como MEI, você vai ter o CNPJ. Com isso você consegue emitir notas fiscais. Ai, Priscila, mas e aonde que isso é interessante para uma bordadeira? Por exemplo, você como MEI, se você for prestar serviço para um ateliê, por exemplo, você vai e o ateliê pedir uma nota fiscal sua, você vai ter como emitir, você pode emitir uma nota fiscal. A partir do momento que você tem o CNPJ, você consegue. Agora eu vou falar de uma forma um pouquinho mais geral da nota fiscal, saindo do nosso universo do bordado. Pequenos profissionais que têm o MEI, eles conseguem, por exemplo, fazer contratação com o governo, com a prefeitura, com o estado, eles conseguem participar de licitações, porque eles têm condição de emitir a nota fiscal. Então, isso é muito bacana, tá? Isso é muito bacana para quem é prestador de serviço de outras áreas, por exemplo, como construção, como até costureira, quem faz uniforme, quem tem o MEI, pode participar de uma licitação de quem faz. Volta, atropelei minha linha de raciocínio. Quem é costureira? E aí, por exemplo, a prefeitura, tá? A prefeitura da minha cidade, uma época, estava aqui, antes da pandemia, com licitação aberta para quem produz uniformes. A pessoa, a costureira que é MEI, ela pode participar da licitação. Tá? Então ela pode participar, pegar um pedacinho ali daquela produção para fazer, ela pode participar, pode ganhar uma licitação e pode contratar com o governo, porque ela tem condições de emitir uma nota fiscal. Tá? Então esse é um exemplo, é muito bacana, é muito interessante. Tá? Outra vantagem do MEI, olha que interessante essa. Você pode escolher uma atividade principal. Então, por exemplo, eu sou bordadeira. Então eu vou abrir um MEI de bordadeira para mim. Mas você pode acrescentar como atividades secundárias até 15 atividades a mais. O que isso significa, Priscila? Isso significa que se eu, Priscila, como bordadeira, coloco lá a atividade principal, bordadeira, eu posso colocar como atividade secundária costureira, crocheteira, tricoteira, dono de estacionamento, exatamente, porque esse também está lá. Entregador, motorista de aplicativo ou não, motoboy, entregador de bicicleta, entregador de malote, bolacheira, confeiteira. Eu posso colocar todas essas outras atividades, as atividades que você quiser. Tá? Você olha lá a lista que tem no portal do empreendedor e você pode acrescentar. Aí você fala assim para mim, Priscila, mas aonde que isso é interessante para mim? Eu vou te contar onde que é interessante para você. Digamos que você começa hoje, você coloca lá a atividade principal bordadeira, mas daqui a um tempo, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, você cansa, por exemplo, ou você começa a fazer mais coisas, ou você tem 2 atividades. Você borda pedraria e você também costura, ou você borda pedraria e você também faz crochê, ou você borda pedraria e também faz pão, por exemplo, que você ama fazer pão. Então você faz pão 2 dias da semana e nos outros 3 dias da semana, considerando segunda a sexta, 5 dias de trabalho, você borda 3 dias na semana e você faz pão 2 vezes por semana. Digamos que a sua atividade de fazer pão, ela cresce, o seu negócio cresce muito mais do que o bordado. Aí chega um momento que você fala assim, não, eu acho que eu vou só fazer pão. Você pode simplesmente parar de bordar e continuar fazendo pão
sem se preocupar em ter que fazer um novo MEI, porque a atividade de fazer pão de padeiro ali, de panificação, já está no seu MEI. Olha que legal! Então você pode colocar uma atividade principal e mais 15 atividades secundárias. Excelente, né? Sim. Qual você colocaria, dona Laura? O pão. Eu falei do pão propositalmente, porque ela faz um pão sensacional. E mais uma atividade, se você fosse colocar? Você tem alguma que você pensa? Cabeleireiro também. Dona Laura também é cabeleireira, tá? Pra quem não sabe. Então, Dona Laura é multitarefas. Então, olha que interessante. A Dona Laura já colocaria ali bordadeira, cabeleireira e panificação, né? Pois é, eu colocaria bordadeira, crocheteira, tricoteira e talvez, não sei, essas seriam as 3 que eu pensaria assim de início. Tem artesão também. Por exemplo, artesanato, se vocês forem ver a lista ali de atividades, tem muitas atividades de artesanato. Artesanato com cimento, artesanato com madeira, artesanato com pedra, artesanato com argila, com cerâmica. Tem assim uma infinidade de possibilidades ali de enquadramento. Então, se você é bordadeira, mas você tem outras atividades, você pode fazer o seu MEI com todas essas outras atividades, tá? Até o limite de 15 secundárias. Então, isso é muito bacana, é uma vantagem muito boa. Outra vantagem que a gente tem com o MEI é que quando você faz o MEI, você tem a emissão do seu alvará automático. Tá? Quando você faz o MEI, já sai o seu alvará. É um alvará provisório, mas você já tem um alvará. O que isso significa? Enchendo lá o seu cadastro do MEI, você coloca as suas informações e você põe também o endereço onde você vai exercer a sua atividade, né? A sua atividade, sua profissão. Aquele endereço ali já sai o alvará, você já tem um alvará automático para você trabalhar naquele endereço. Tá? Mas lembrando que ele é provisório. Então, ele vai ter validade por 180 dias. Tá? 180 dias são 6 meses. Dentro desse período, algum fiscal da prefeitura da sua cidade, ele pode ir até o seu endereço para fazer lá uma vistoria, ver se está tudo ok. Por exemplo, existem atividades que tem que seguir normas sanitárias. Por exemplo, salgadeira, confeiteira. Então, o local que você vai fazer pão, né, a panificação, tem que seguir normas normas sanitárias, normas da vigilância sanitária, né, de higiene, de saúde. Então pode ser que um fiscal da prefeitura vá até o seu local de trabalho para fazer ali a fiscalização do seu local de trabalho, para ver se está tudo ok, tá bom? Então esteja ligada para isso também. No nosso caso específico de bordado de pedraria, já é bem mais tranquilo, porque as normas que a gente tem que seguir, na verdade acho que nem sei se existe uma legislação que fale, uma lei que fale assim, olha, você tem que ter um ambiente assim ou assado. Então a gente tem que ter o quê? Aquilo que a gente já conversou, né? Um ambiente adequado e saudável para nós bordadeiras e para a gente também atender cliente, né? Mas assim, não existe uma legislação, uma lei específica que fale, assim, que regule a profissão de bordadeira. Mas é interessante você ficar ligada nisso, que pode ser que vá uma pessoa, né, um fiscal da prefeitura até o seu local de trabalho, o endereço que você cadastrou, tá bom? Para fazer a fiscalização. Mas o seu alvará sai na hora que você faz o MEI. Agora, uma vantagem que a gente tem que conversar aqui, ó, mas bem de perto, porque isso é muito importante. Então, se você tá aí, abre bem o seu olho e abre o seu ouvido, que isso é extremamente importante agora, em que a gente vai conversar. Quando você faz o seu MEI, você começa a recolher por INSS. E você tem o que, meninas? O que? Você vai começar a ter direitos previdenciários, tá? Direitos previdenciários. Se você sabe o que é isso, excelente. Se você não sabe o que é isso, eu vou te contar agora. Direitos previdenciários, direito à aposentadoria, direito a auxílio doença, direito a salário maternidade, tá? Direito à pensão por morte para os seus dependentes. E por que isso é tão importante, Priscila? Porque na nossa época, quando a gente começou a bordar,
Não existia isso de MEI, tá? Porque isso foi quase 20 anos atrás. Não tinha, não. Não. Pergunta o que a gente recolheu. Nada. Quantos anos que a gente bordou? Quase 20 anos de trabalho e não recolhi, eu não recolhi nada. Exatamente. E o que isso significa? Recolher. Nós não fizemos o recolhimento de contribuição para o INSS. E o que acontece com isso? Esse período todo que a gente trabalhou, tá? Quando a gente trabalha registrado, ali um pedacinho do nosso salário, se você pegar o seu olerite, se você trabalha registrado, você vai olhar seu olerite, tem ali contribuição para o INSS. Então desconta um pedacinho do seu salário, agora eu não vou lembrar o percentual, acho que é 8%. E isso vai direto para o INSS. Se você fica doente, se você cai e machuca, tá andando de moto, de bicicleta, caiu no banho, quebrou o pé e precisou ficar em casa, vai ficar afastada do trabalho, o INSS, você entra com o pedido, o INSS vai conceder para você o seu auxílio doença, tá? Ficou grávida, tá trabalhando registrada, ficou grávida, você vai se afastar quando o seu bebê nascer, você vai ficar por um período aí de 120 dias em casa recebendo o seu salário maternidade, tá bom? Então o INSS paga isso para você. A gente não recolheu nada pro INSS, porque a gente nem tinha ideia nessa época. Eu nem tinha ideia e nem a Dona Laura também. Então o que aconteceu com a gente? Esses anos todos em que a gente trabalhou, que a gente não recolheu, conta para quê? Pra aposentadoria, e eu não me aposentei ainda por causa disso. Não conta, porque a gente não recolheu. Então a gente trabalhou, graças a Deus a gente não teve nenhum problema de saúde, então não precisou ficar afastada do trabalho nem nada, né? Nada grave durante ao longo desses anos, nenhum acidente, nenhuma doença, mas se a gente ficasse doente, a gente simplesmente não trabalhava, simplesmente não recebia nada, não comia e não pagava conta. Então por que é importante o MEI para você? Para você que é autônoma, para você que está bordando em casa. Porque se você sofrer algum tipo de acidente, se você ficar doente, Deus me livre se acontecer alguma coisa com você. Digamos que você seja mãe, você tem crianças pequenas em casa, tá? E você tá trabalhando, bordando, ou costurando, ou fazendo atividade que for. E você paga o seu DAS, que é aquela contribuição mensal ali do MEI. Deus me livre, acontece alguma coisa com você, os seus filhos menores, eles vão ter direito à pensão por morte, tá? O seu esposo tem direito à pensão por morte. Seus filhos vão estar amparados, tá? Até a maioridade deles pela pensão por morte. Então, por isso que é tão importante a gente pensar nos nossos direitos previdenciários, tá bom? E por que a gente sabe disso? Porque para nós isso é uma dor, porque lá atrás a gente não sabia e a gente não recolheu para o INSS. A gente não se preocupava com isso, porque a gente nem sonhava. Então, a partir de hoje, você sabe dessa vantagem do MEI, que é uma vantagem tão importante que protege você e protege a sua família, os seus dependentes, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho dos deveres do MEI, tá? Então não é só direito, né? Porque tudo na vida tem direito e tem dever, gente. Vamos lá. Então, quais são os deveres do MEI, os principais aqui? O primeiro é pagar aquela contribuição, o DAS, tá? Pagar em dia. Então tem que pagar até o dia 20 de cada mês, por exemplo. Então a gente trabalhou aqui o mês de fevereiro todinho, aí a gente informa lá, anota certinho quanto que a gente recebeu, quanto que a gente faturou esse mês e vai pagar o nosso DAS, tá bom? Vai pagar sempre no mês posterior, sempre no mês seguinte, até o dia 20 do mês de março a gente paga o DAS de fevereiro, tá bom? Outro dever, outra obrigação do MEI é entregar anualmente a declaração de rendimento do ano. Então, até o mês de maio de cada ano, a gente tem que escrevê-la, fazer certinho. Não se preocupem, tem um modelo desse documento lá no portal do empreendedor. A gente tem que anotar lá bonitinho tudo que a gente recebeu no ano anterior, para a gente entregar isso, para a gente declarar isso, tá bom? Declarar os nossos rendimentos para o governo, tá bom? Então esse é outro dever. Mais um dever que é muito importante, um dever do MEI. Tem que guardar todas as notas fiscais de compra e venda, porque se houver uma fiscalização, precisar comprovar qualquer coisa, a gente tem a documentação. Sabe aquela mania que a gente tem de pegar e jogar o papel tudo fora, que é para não ficar dando gastura na gente?
Ai, Priscila, isso eu escuto direto, tá? Ai, Priscila, eu não tenho comprovante da conta que eu paguei porque eu joguei fora, porque me deu nervoso, fica aquele papel na gaveta, aquela papelaiada lá, me irrita, eu pego e jogo tudo fora, gente. Por favor, não façam isso, tá? E isso é um conselho que eu dou para os meus clientes aqui no escritório e eu dou agora para todas vocês. Não joguem fora comprovante de pagamento de conta. Quem paga mal, já ouviram aquele ditado que fala assim, quem paga mal paga 2 vezes? Tá? O que isso significa? Eu vou dar só um exemplo. Eu tenho uma cliente que veio aqui no escritório, estava reclamando para mim que a Copel, a companhia de luz, de energia elétrica aqui da cidade, estava cobrando dela uma conta que ela já tinha pago, que era do ano anterior. E daí ela reclamando, falando que ela queria processar a Copel, que não sei o que estava cobrando ela, uma cobrança indevida. Aí eu só fiz uma pergunta para ela. Cadê o seu comprovante daquela conta que você pagou? Eu joguei fora. Falei, mas como jogou fora? Não, toda virada de ano eu pego e faço uma catança na minha casa, pego tudo papel velho e jogo tudo fora. Falei, então infelizmente, como você não tem o comprovante de pagamento, você vai ter que pagar de novo. Ela ficou brava comigo, eu expliquei tudo certinho para ela, a gente fez um parcelamento, ela pagou e deu tudo certo. E ela não processou a Copel. Mas por quê, gente? Não joga fora comprovante das coisas que vocês pagam, tá? Isso é extremamente importante. Tá? Tem que guardar os comprovantes de pagamento de conta por pelo menos 5 anos, tá bom? Porque se em algum momento alguém chega para você e fala, dona Laura, vem cobrar aqui de novo a dona Laura conta de água, conta de luz ou conta de telefone, e ela não tem o comprovante, daí faz o quê? Tem que pagar, né? Tem que pagar de novo, gente, não pode. Então aqui, nos deveres do MEI, tá falando aqui, guarda as notas fiscais de compra e venda, tá? Então, por exemplo, se eu sou bordadeira e eu bordo, o que eu vou comprar? Qual que é o material de trabalho meu? Pedraria. O que mais? Linha. Todas as peças que precisam estão bordadas, né? Exato. Então, o que a gente tem que fazer? Guardar as notas. Exatamente, guardar as notas fiscais. Porque se essa é a minha fonte de renda aqui, que eu declarei no MEI, que essa é a minha profissão, então eu vou fazer um faturamento ali, vou fazer um preço, vou fazer alguma coisa, se vem alguma fiscalização aqui e vem me cobrar, cadê as notas fiscais aqui dos produtos que você fez, das peças que você fez, e eu não tenho, isso é complicado, isso dá problema, tá? Então guarde as notas fiscais de compra e de venda, tá bom? Do que você comprou, do seu material, da matéria-prima, e do que as notas fiscais dos serviços que você prestou, tá bom? Isso é muito importante. Outro dever do MEI é realizar os recolhimentos obrigatórios se tiver um funcionário. Então, quais são os recolhimentos obrigatórios? Você vai recolher o INSS do funcionário, vai recolher o FGTS do funcionário. Esses recolhimentos obrigatórios dos tributos ali, tá? Das taxas que você tem que recolher referentes ao seu funcionário. Recolha tudo certinho também, tá bom? E agora, eu gostaria de fazer uma observação, gente, que é muito importante, tá? Não só para nós, tá? Mas para todo mundo. Meninas bordadeiras maravilhosas, se vocês trabalham de forma autônoma, bordando ou costurando, ou seja, na profissão que for, tá? Seja na atividade que for, procurem se informar, tá? Eu espero ter despertado aí a vontade de vocês de se formalizarem. Vão lá no portal do empreendedor, lá na internet, busquem mais informações, tá? Se vocês tiverem dúvida, pode deixar a dúvida pra gente aqui, pode mandar no e-mail, pode colocar nos comentários, pode mandar pra gente no Facebook, no Instagram, no YouTube, onde vocês quiserem, tá bom? Mandem as dúvidas no e-mail bordepedraria@gmail.com. Mandem para nós, pra gente, se vocês tiverem dúvida, pra gente ajudar vocês no que a gente puder. E por favor, pensem com muito carinho se formalizar. E se vocês estiverem próximo a vocês, familiares que trabalham também de forma autônoma e que estão sem registro, que exercem essas profissões autonomamente, por exemplo, se o seu filho, se o seu irmão, se o seu vizinho, se o seu amigo, se o seu pai trabalha como entregador, como um motoboy, por exemplo, do iFood ou do Rappi,
ou sabe, de qualquer aplicativo, trabalha como Uber, trabalha como marceneiro autônomo, trabalha como eletricista autônomo, qualquer que seja a profissão, a atividade, se ele é autônomo, conversa com ele para fazer o MEI para ele, veja lá no rol das atividades. Se ele está ali, se a profissão que ele exerce, se a atividade que ele exerce está nessa lista, chama ele, ajuda ele a fazer o MEI dele, para começar a recolher o INSS dele o quanto antes e para proteger ele, porque se acontece qualquer coisa, se ele sofre um acidente, se ele fica doente, qualquer coisa, ou se você, como autônomo, fica grávida, tá? Ou tem alguma doença, ou precisa se afastar do trabalho por algum motivo, você vai ter, pelos motivos da lei, os motivos legais, a gravidez, doença, você consegue fazer o pedido do seu benefício, tá bom? Isso é muito importante para proteger você, proteger essa pessoa que está trabalhando de forma autônoma e proteger os seus dependentes, proteger as pessoas que dependem de você e dependem do seu trabalho. Pode ser a sua mãe, pode ser o seu marido, pode ser o seu irmão mais novo, sua irmã mais nova, pode ser o seu filho, pode ser o seu neto, tá bom? Então pense com muito carinho sobre isso, sobre você se formalizar, você trazer o seu trabalho, o seu ofício, a sua atividade para formalidade, tá bom? Para fazer um MEI para você. E se depender da gente, o que a gente puder ajudar vocês a formalizar o trabalho de vocês, a gente está à disposição, tá bom? Agora, uma última informação que também é muito, muito importante. Se por algum motivo você já recebe um benefício do INSS, como por exemplo, como salário maternidade, ou como auxílio doença, ou auxílio ao idoso, tá? Ou aposentadoria por invalidez, ou aquele benefício LOAS, o benefício de prestação continuada, tá? Se você já recebe um benefício desse e você for fazer a sua formalização como MEI, pode ser que você tenha esse benefício cancelado. Então, antes de fazer o seu MEI, se você tem dúvida, consulta lá o portal, consulta um advogado da sua confiança, tá bom? Para você também não correr o risco de perder o benefício que você já tem, tá certo? Certo? Não, certíssimo. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar para nós, tá? Esse era o tema que a gente tinha para trazer para vocês hoje. Vamos nos formalizar, vamos nos proteger e vamos pensar na nossa aposentadoria. Por quê? Por mais distante que ela possa parecer hoje, ai Priscila, bobagem, eu tenho 20 anos, eu tenho 22 anos, eu tenho 25 anos. Ontem eu tinha 18, tá? E hoje eu tenho 45. Então o tempo passa muito rápido, a gente não vê o tempo passar. O tempo passa. Essa é a verdade. Então se proteja o seu trabalho, proteja os seus dependentes também, tá bom? Esse era o nosso tema de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso café da tarde com as bordadeiras. Certo? Toda vez que a gente brinda tem que tomar, hein, gente? Se você brinda e põe o copo na mesa sem tomar um golinho, dá azar, tá bom? Então é por isso que eu sempre tomo um golinho. Esse era o nosso café de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado, que tenha agregado informações de valor para vocês, tá bom? E não se esqueçam, se vocês tiverem dúvidas, estamos aqui. Estamos à disposição de vocês. Certo? Certíssimo. Então um beijo. Beijo. Até a próxima. Até. Durante a semana a gente aparece de novo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.